Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal, à sua plataforma de estudos, à sua plataforma de Bíblia, Teologia, História e muitas coisas concernentes à palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, um abraço do pastor Leonardo a todos vocês. Se você puder, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que o canal possa propagar, para que esta palavra de conhecimento, de sabedoria, ela possa chegar no maior número de pessoas. Se você puder também compartilhar com um amigo, com uma amiga, com os grupos WhatsApp, compartilhe, faça um bem para as pessoas. Muitas pessoas compartilham coisas que não vão trazer nenhum tipo de crescimento. Futebol e fofoca, conversa, não é verdade? Agora, se você compartilhar um vídeo desses, tenha certeza que vai trazer mais conhecimento para as pessoas. Hoje eu gostaria de falar sobre o gnosticismo. Pastor Leonardo, que palavra é essa? Gnosticismo. Gnosticismo, meus amados, vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. É uma filosofia, uma vertente de pensamento, uma corrente filosófica que ela imperou ali no final do século I, no início do século II. E ela rivalizou com o cristianismo. Exatamente, o cristianismo teve grandes adversários no período do segundo século, terceiro, quarto século, que foi o gnosticismo, que é a gnose do grego, conhecimento, um conhecimento não bíblico, não conhecimento de Jesus Cristo como Senhor, como Deus, mas um conhecimento baseado no misticismo, uma miscelânea, um sincretismo entre a filosofia grega, a filosofia persa, o esoterismo. Então, é uma amalgama de pensamentos filosóficos que rivalizou com o cristianismo no segundo século, juntamente também com o arianismo. E o que pregava o gnosticismo, essa corrente filosófica, essa vertente de pensamento? Primeiro que ela acreditava que o mundo foi criado por um Deus demiurgo, um Deus mau, que aprisionou as nossas almas no nosso corpo. Então, para o gnosticismo, a nossa matéria ela era má, ela não servia para nada. E dentro desta matéria, dentro desse corpo, havia nossa alma, e essa alma era pura. Essa alma realmente era uma alma imortal. E nós só se libertaríamos desse corpo e desse mundo através desse conhecimento, através dessa gnose. Mas lembrando que para os gnósticos foi um Deus mau, um Deus ruim. E eles acreditavam que Jesus Cristo, ele veio nos libertar desse mundo ruim. Jesus não tinha um corpo, Jesus não era humano, Jesus era somente uma alma pura e que essa carne dele não existia. Foi uma corrente muito proeminente nesta época, inclusive grandes pensadores da igreja acreditaram neste gnosticismo e grandes apologetas do cristianismo também refutaram esta corrente filosófica. Inclusive Irineu de Lyon, que foi um pai da igreja, ele refutou, escreveu uma série de artigos em um livro também contra heresias, falando sobre essas heresias e principalmente sobre o gnosticismo. Agora, o gnosticismo, ele está na Bíblia, pastor? O gnosticismo, sim. O próprio apóstolo São Paulo combateu. Nós não sabemos quem criou o gnosticismo. No livro de Atos, capítulo 8, fala ali sobre Simão, que provavelmente Simão foi o precursor desse gnosticismo na Bíblia. Eu tenho relatos históricos somente aqui, no livro de Atos, capítulo 8, se você puder acompanhar comigo, que fala sobre Simão. Atos, capítulo 8, ele fala sobre Simão Mágico. Atos, capítulo 8, versículo 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Fala assim, Simão Mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, o gnosticismo, a gnose, o conhecimento esotérico, místico, que reúne vários tipos de pensamentos.
iludindo o povo de Samaria. Então, o povo de Samaria estava sendo iludido com o gnosticismo, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este é o meu poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, provavelmente o precursor aqui na Bíblia do gnosticismo foi Simão Mágico. Ainda não temos essa certeza, mas provavelmente foi o início do gnosticismo que percorreu aí até o IV século, até ser combatida. Hoje o gnosticismo existe essa ideia do bem, do mal, de uma forma maniqueísta. Várias religiões absorveram esse pensamento gnóstico, que do grego significa gnose. A nossa carne não serve para nada. Só lembrando que a nossa carne, junto com o nosso espírito e junto com o nosso corpo, formamos uma unidade de Deus. Para os gnósticos, não. Para os gnósticos, essa carne não valia nada. Tudo que nós fizéssemos aqui nesta terra com a carne não tem problema nenhum. Pode fazer o pecado que for, porque a carne não serve para nada. E não é bem assim. Inclusive o cristianismo, o gnosticismo, ele permeou o cristianismo. Ele tentou entrar ali no cristianismo e acabou quase bagunçando o cristianismo, se não fosse ali os pais da igreja combatendo as heresias, formando o cânon da Bíblia. Marcião de Sinop, que achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, que somente o Deus do Novo Testamento era bom. Então, o Marcião de Sinop também era um gnóstico, como Valentiniano. Vários homens que contra-atacaram a igreja universal, a igreja primitiva, eram gnósticos. E Paulo? Paulo também combateu o gnosticismo. Olha esse texto aqui, ele é gnóstico. Paulo combatendo o gnosticismo. Colossenses capítulo 2, versículo 8, fala assim, ó. Vamos aqui no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Preste atenção, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Aqui ele está falando do gnosticismo, essa corrente de pensamento atroz que tentou manchar o cristianismo. Blepo do grego. Ninguém vos venha enredar com o seu gnosticismo, com a sua gnose, com o seu conhecimento esotérico, angelical, não divino, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Paulo disse que isso não tem nada a ver com Deus, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo não tem nada a ver com isso, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Até João também fala que Jesus Cristo veio num corpo, e esse corpo é um corpo divino, e quem não reconhece isso não tem o Espírito de Deus. Então, a Bíblia sempre combateu o gnosticismo, a igreja primitiva também combateu o gnosticismo, e nós, nos dias de hoje também, devemos combater qualquer tipo de heresia que venha contra a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é poderosa. E eu creio que lá em Colossenses, Paulo teve uma luta muito grande contra este pensamento. Ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. Estamos aqui para trazer conhecimento sobre a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.